Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos. Bem-vindos a mais uma preleção transmitida pela forma online do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Para dar início à nossa atividade de hoje, convido a todas e a todos para realizarmos uma prece. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo maior, aos Espíritos amigos que sempre nos inspiram, nos acompanham, nos auxiliam nesta jornada evolutiva e rogamos neste momento que tenhamos a ajuda para manter os nossos ouvidos atentos e o nosso coração aberto para os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou nas palavras do Evangelho. O capítulo de hoje, dessa nossa explanação, está no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ele tem início com o trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 20. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E também temos o trecho que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que é muito semelhante, mas que é bem específico. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Esse trecho do Êxodo é mais antigo do que o Evangelho de Lucas, porque ele trata do Decálogo, que é exatamente os 10 mandamentos recebidos por Moisés. Isso é muito anterior ao Evangelho de Jesus, mas nós sabemos que Jesus utilizou das leis mosaicas para ensinar a moral às pessoas de sua época, para aprofundar a compreensão do Decálogo e para nos trazer, hoje ainda, 2023 anos depois, a compreensão através da interpretação também que nos é oferecida pelos espíritos que acompanharam Kardec durante a decodificação da doutrina. Na continuação deste capítulo, nós vamos encontrar então o trecho que trata sobre piedade filial. E nesse trecho, o que nós temos de importante, que precisamos ter sempre em mente, é a questão do relacionamento de pais e filhos. Quando tratamos da piedade filial, neste momento estamos falando daquela inversão que todos nós sabemos que em algum momento em nossas vidas acontece, que saímos do papel em que fomos cuidados e um dia nos tornaremos cuidadores daqueles que são os nossos pais. Nascemos numa família e durante todo o período da nossa infância, adolescência, alguns mais, outros menos, mas todos tivemos cuidados, todos tivemos algum tipo de ensinamento, algum tipo de lição, algum tipo de função familiar, presença familiar, e dessa forma fomos desenvolvendo o nosso caráter, as nossas aptidões, tivemos o cuidado com a saúde, muitas e muitas vezes que estivemos doentes ou precisando de algum cuidado a mais, nossos pais estavam ali, muito ou pouco, mas estavam ali cuidando. Precisamos entender que em algum momento, na existência desses espíritos todos dessa história, esse casal se comprometeu em receber esse filho, essa filha, no seio de sua família. Muitas vezes um compromisso assumido antes ainda dessa encarnação acontecer. Um compromisso muitas vezes assumido lá na espiritualidade. Então, de alguma forma, recebemos
a dádiva de retornar ao plano físico nessa família, junto desses espíritos, e recebemos de alguma forma o cuidado, recebemos de alguma forma a orientação, a instrução, aquilo que eles puderam nos oferecer. Dentro disso, no momento social em que a família transita de uma função para outra, especialmente o filho mudando do papel de cuidado para cuidador, é que entra esse aspecto da piedade filial. Então, nesse momento, falar sobre piedade filial é resgatar em nós tudo o que recebemos dos nossos pais, dos nossos genitores, e colocarmos-nos a serviço deles com o mesmo apreço, com o mesmo carinho, com o mesmo afeto. Nós sabemos, a partir do estudo do Evangelho, que a proposta de Jesus é que a gente pratique a caridade com o nosso próximo. Muito bem, nossos pais, meu pai, minha mãe, o seu pai, a sua mãe, são os nossos próximos. Aliás, são as pessoas que temos mais próximas de nós. Portanto, é sempre muito importante lembrarmos que a caridade começa no nosso teto, sob o nosso teto. Uns para com os outros no seio da família. É um lugar complicado de se exercitar isso. E por isso é o principal lugar, é o melhor lugar para praticarmos. Porque é no seio da família que, na maioria das vezes, acabamos nos encontrando ou nos deparando com espíritos que no passado talvez não tenham sido afins. Espíritos que talvez não tenham transitado no afeto positivo, no amor, no carinho, no respeito. E é neste momento da existência atual que estamos transitando, estamos passando de uma forma de relação do passado para uma nova forma de relação. A proposta do nosso crescimento pessoal passa por aí. Halmer, todos os casos acontecem dessa forma? Não. Existem muitas famílias que são constituídas de espíritos com muita afinidade, de espíritos que são muito amigos já das outras encarnações. Mas temos que lembrar que a nossa vinda para o plano físico requer de nós determinados acertos em relação a coisas que praticamos no passado. E muitas vezes esses acertos precisam acontecer no seio da família, onde, de uma certa forma, por conta dessa ligação pelo cuidado, pelo afeto natural que nos liga, alguns resgates se processam. Então, aquela pessoa que às vezes foi nossa inimiga no passado, nos acolhe como mãe e, por conta da maternidade, algo muito forte, algo instintivo na nossa espécie, ao colher nos braços aquele bebê e tendo todo o esquecimento do passado, das coisas que aconteceram no passado, efetivamente se estabelece um laço de afeto. Isso não é regra. Sabemos que, eventualmente, para algumas pessoas a história não é bem assim. Mas, na maioria das vezes, dessa forma, começamos a trabalhar, muitas vezes nas nossas encarnações, a quebra do desafeto e a construção de uma nova relação. Muito bem. Então sabemos que os nossos pais, de alguma forma, dedicaram uma boa parte da sua existência para cuidar de nós enquanto filhos. Vou retomar a questão da inversão de papéis quando eles chegam numa idade mais avançada. Da necessidade e da obrigação que temos com a prática da caridade de devolver-lhes o afeto que nos foi dedicado, o carinho que nos foi dedicado, o cuidado que nos foi dedicado. Na velhice, na maioria das vezes, os nossos idosos, os nossos queridos, estão necessitando de atenção, estão necessitando de carinho, estão necessitando de presença, estão necessitando, às vezes, também de cuidados físicos, de cuidados com a saúde, cuidados com a alimentação,
cuidados com a higiene, e a cada um de nós, considerando as múltiplas diferenças de possibilidades materiais, é dado sim a possibilidade de cuidar dos nossos idosos, dos nossos pais. Portanto, a piedade filial se encontra exatamente no momento em que colocamos em exercício a caridade para com o próximo, mais dirigida para aqueles que cuidaram de nós quando éramos crianças. A piedade filial é honrar o pai e a mãe, especialmente no quesito do respeito, nesse quesito do cuidado. Então, aqui no trecho, no segundo parágrafo da piedade filial, no terceiro parágrafo da piedade filial, Kardec diz: é sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada? Então essa pergunta que Kardec faz vai muito de encontro com a nossa realidade de mundo hoje, onde, na maioria das vezes, muitos filhos seguem o seu caminho e esquecem os pais em algum lugar, deixam os pais em algum lugar. Não há uma crítica aqui ao fato de que algumas pessoas necessitam de cuidados especiais mesmo. E, na maioria das vezes, muitos de nós não têm uma formação, não têm um preparo para esse cuidado especial. Então há necessidade de haver uma pessoa especializada ou, quando há possibilidade, de uma organização, de uma instituição que preste esse cuidado, essa assistência. Mas isso não nos dá o direito do abandono. É muito comum que algumas pessoas às vezes institucionalizem os seus idosos e esqueçam os seus idosos lá. Porque dá trabalho arrumar um tempo para ir visitar, porque é difícil muitas vezes o deslocamento, porque tenho muitos outros afazeres e isso me impede. Então a atenção que eu chamo neste momento é que o afeto é necessário. O afeto, a presença afetiva, independente desses pais estarem numa instituição, estarem na sua própria casa ou viverem com os filhos, nesse momento do final da encarnação, a presença, estar presente não é apenas o corpo estar ao lado, mas é a presença da atenção, a presença do ouvir, do ver essa pessoa, do estar ao lado dessa pessoa, estando com ela e não apenas ao lado dela. Isso é fundamental, né? É uma presença verdadeira. E isso também está constando na piedade filial. É óbvio que muitas pessoas passam às vezes por situações de família em que os pais talvez tenham sido negligentes, talvez tenham sido ausentes, talvez não tenham dado o afeto necessário, talvez tenham sido ríspidos, rígidos demais, e isso carregue ou acarrete algum tipo de mágoa, algum tipo de tristeza. No Evangelho, essas situações não são esquecidas. Kardec aborda também essas questões, deixando muito claro para todos nós que esse acerto acontecerá em algum momento, que essas pessoas não deixam de ter a sua responsabilidade, esses pais que podemos chamar de negligentes eventualmente, carregam essa responsabilidade e esse acerto deverá acontecer. Mas não é lícito a um filho, a uma filha cobrar essa conta neste momento, nessa encarnação. A nós cabe dedicarmos o nosso melhor para cuidar das pessoas que nos abriram a porta da experiência terrena. Então isso é muito importante porque vivemos um tempo em que as pessoas entendem que elas têm muitos direitos e esquecem dos seus deveres. O cuidado com o pai e com a mãe é um dever que está assumido antes mesmo de reencarnarmos.
Na sequência, nós temos aqui o trecho que trata de uma passagem de Jesus que é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E é um trecho muito interessante porque ele inicia assim: estava Jesus na casa de alguém com uma multidão ao seu redor, pois ele iria pregar, ele iria ensinar alguma coisa àquelas pessoas. E tendo sabido disso, os seus irmãos e a sua mãe foram até essa casa e chegaram lá com a intenção de se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Traduzindo para uma linguagem atual, a mãe de Jesus, Maria, e os irmãos de Jesus foram nesse local onde ele estava, porque as pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Perder o espírito naquela época, como não existia ainda, na época da descrição dos evangelhos, a palavra louco, né, ou perturbado mental, eles diziam que perdera o espírito, né? Então a sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. E as pessoas que estavam ao seu redor lhe disseram: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. E aí Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse trecho está em São Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 a 35. E em São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Quando a gente ouve esse trecho, quando a gente para estudar esse trecho, é óbvio que de imediato soa estranho pensar: puxa, mas Jesus questiona, né, quem é a mãe dele, ele não reconhece a mãe que está lá fora junto dos seus irmãos. E aí Kardec nos traz algumas explicações históricas muito interessantes, e são explicações que no estudo dos evangelhos dos discípulos de Jesus percebia-se em algumas passagens que os irmãos de Jesus, vamos começar falando deles, não eram muito afeitos à vida de Jesus, às propostas de Jesus, aquilo que ele fazia, de pregar às pessoas, de reunir as pessoas para falar de um reino após a vida física, da vida espiritual, da transformação moral dessas pessoas. Então, os irmãos de Jesus eram muito materialistas. E disse que, inclusive, muitas vezes eram contrários mesmo a tudo que ele pregava e a tudo que ele ensinava. Maria, como toda boa mãe, cuidava de todos os filhos e provavelmente tentava equilibrar essas relações. Como mãe cuidadosa que era, ao ouvir o comentário de que Jesus tinha ido para a casa de alguém pregar e que ele havia perdido o espírito, então ela se preocupou com isso e ela foi em socorro de Jesus. Chamou os irmãos para ajudá-la a levar Jesus de volta para casa. Quando Jesus diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele está aproveitando dessa importante ocasião para trazer um dos mais importantes ensinamentos que temos dentro da doutrina espírita, que é a família universal que todos somos. Então, todos nós que seguimos o cristianismo, que entendemos esses valores, que pretendemos a nossa evolução espiritual, que almejamos sermos pessoas melhores, pessoas caridosas, que queremos compreender a dinâmica da criação, a presença de Deus em nós. Essas pessoas todas, por entendermos que Deus é o Pai Criador de todos nós, somos todos a grande família universal. Jesus ensina nesse momento que existe para nós o que chamamos de família material ou família consanguínea
e que existe sim uma família espiritual, que são os espíritos que têm afinidades, que têm os mesmos princípios, os mesmos preceitos, que entendem as coisas de uma mesma maneira. E puxa vida, quantas vezes não nos deparamos, enquanto encarnados, com pessoas que pensam muito parecido conosco, que gostam das mesmas coisas que nós gostamos, pessoas com quem é muito agradável estar junto e não necessariamente essa pessoa pertence à nossa família consanguínea. Então, sim, existem as famílias espirituais. Um dia, talvez, todos nós sejamos essa grande família. Mas nesse momento da nossa evolução espiritual, ainda estamos transitando num lugar em que temos contato com desafetos. E muitas vezes esses desafetos estão sob o mesmo teto. E é algo que temos a superar, é algo que precisamos superar. Jesus mostra para todos nós que em algum momento temos a oportunidade de nos reunirmos, nós que somos a família espiritual. Neste momento eu entendo que estou falando com pessoas que pertencem a uma mesma família espiritual que eu. Professamos os mesmos ideais, os mesmos conhecimentos, as mesmas intenções. Sabemos que ao desencarnar vamos encontrar na espiritualidade muitas pessoas queridas, muitos amigos espirituais que participaram de outras existências nossas, mas que principalmente na espiritualidade constituem a nossa família. Desejamos muitas vezes que a nossa família consanguínea faça parte disso, mas sabemos que alguns não estão ainda nesse mesmo grupo, nesse mesmo lugar que às vezes ocupamos. Alguns estão em lugares mais evoluídos do que nós, outros em lugares menos evoluídos do que nós. E que todos estamos nos ajudando para um dia nos encontrarmos no seio do Pai Eterno, em total equilíbrio e harmonia com a criação. Porque essa é a nossa jornada. Então esse trecho, né, é muito importante que saibamos que não houve uma negligência de Jesus em relação à sua mãe e aos seus irmãos consanguíneos, mas o que houve sim foi um ensinamento a respeito da existência da família espiritual e que essa tem uma importante participação na nossa existência enquanto espíritos. A nossa existência não está limitada a esse momento material que estamos vivendo, a esta identidade desse momento. Existem outras múltiplas identidades que tivemos em outras existências e em cada uma delas certamente agregamos novos espíritos, novos parceiros, novos familiares para essa grande família que todos estamos construindo pelo amor incondicional. Na instrução dos Espíritos, que é o tópico seguinte do Evangelho, Santo Agostinho vai falar a respeito da ingratidão dos filhos e dos laços de família, complementando tudo isso que Kardec já escreveu nos tópicos anteriores. Mas é muito interessante a chamada de Santo Agostinho em um dos parágrafos aqui, quando ele diz assim: ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. É tão interessante porque ele deixa claro uma fala de Kardec aqui, quando Kardec nos ensina que o corpo vem do corpo. Então, os nossos pais físicos, com o seu corpo físico, nos deram a oportunidade de termos esse corpo físico.
mas o espírito não vem do espírito. Então não é o espírito dos nossos pais que deu origem ao nosso espírito. O nosso espírito é criado por Deus. Somos criados simples e ignorantes em algum momento, e nessa jornada evolutiva, nas múltiplas encarnações que tivemos, vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos nos modificando, vamos nos burilando, nos encontrando e nos reencontrando com outros espíritos e assim seguindo a nossa jornada. Então, Santo Agostinho chama a nossa atenção nesse momento para como devemos nos comportar nessa nossa jornada. A nossa atenção em conservar em nós, nas nossas atitudes, os ensinamentos de Jesus. E que os nossos pais são, sim, alvo da nossa atenção, alvo da nossa caridade, especialmente se desejamos muito voltar para a espiritualidade, carregando conosco a nossa certeza de termos conseguido aprender, desenvolver, crescer um pouquinho nessa nossa existência. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos sempre ter em mente a caridade. Caridade implica em respeito, em cuidado, em atenção ao próximo, e vamos sempre nos lembrar que o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos filhos, todos esses são os nossos próximos, além daqueles que carecem muito, que se encontram nas ruas, que se encontram nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais. Todas essas pessoas constituem a nossa família espiritual. Um dia todos teremos e deveremos nutrir muito afeto uns pelos outros. Mas neste momento presente, temos ao nosso redor, na nossa família física, pessoas que também necessitam disso. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e o coração sempre pronto para acolher e para cuidar daqueles que estão ao nosso lado também e especialmente. Então a mensagem do Evangelho é essa. Agora eu gostaria de convidá-los para fazermos uma breve vibração para encerrarmos a nossa atividade de hoje. Então, com os nossos pensamentos ainda elevados a Deus, a Jesus, pedimos aos bons amigos da espiritualidade que também estejam ao nosso lado neste momento, fortalecendo as nossas boas intenções e dirigindo a todos aqueles que precisam. Vamos vibrar neste momento pelas pessoas que carecem efetivamente de cuidados materiais, onde quer que estejam, pelas pessoas que sofrem nesse momento com as doenças, com a fome, pessoas que sofrem com o abandono, pessoas que sofrem muitas vezes agressões. Mestre Jesus, envolva todos esses irmãozinhos e acolha, Senhor, as dores e os sofrimentos de cada um, permitindo que eles sintam neste momento o alívio, o carinho. Que os nossos bons fluidos os envolvam num abraço terno e fraterno, lhes dizendo: sim, você pertence à minha família. Você é meu irmão, você é minha irmã, você é minha mãe. Que assim possamos nos congregar, nos auxiliar, nos cuidar mutuamente. Mestre Jesus, cuida também neste momento daqueles nossos pais que estão encarnados ou desencarnados, pessoas que temos sempre a nossa recordação, a nossa lembrança, pessoas para quem dirigimos o nosso carinho, o nosso amor, o nosso respeito. Envolva ao nosso pai, à nossa mãe, na nossa gratidão
pela oportunidade que nos concederam. E permita também, Senhor, que cada um de nós, que também podemos estar muitas vezes no papel dos pais, que um dia talvez tenhamos a necessidade do cuidado, da atenção, do carinho, que sejamos, Senhor, merecedores, que estejamos prontos para receber, para acolher, para aconselhar, e que ofereçamos também sempre o nosso afeto, o nosso melhor. Tenhamos a certeza que nessas trocas múltiplas de papéis que vivemos, estamos experimentando lugares diferentes para aprender a lidar melhor conosco mesmos. Nos ajuda, Senhor, nesse trânsito contínuo que a experiência terrena nos proporciona. E pedimos neste momento as Tuas bênçãos, Senhor, para o Centro Espírita Allan Kardec, para todos os seus departamentos, os seus núcleos, e para todos os seus trabalhadores, para todos os seus frequentadores, para todas as pessoas que, ainda que seja pela via online, se ligam a nós de coração, de mente e espírito. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos sempre levar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus junto conosco, aplicá-los com todos aqueles que necessitam e sermos assim dignos de sermos chamados instrumentos da sua paz. Agradeço a todos e a todas pela atenção e pela companhia neste momento. Fiquem em paz e com Deus.